João 16, irmãos. João 16. Nós vamos ler do verso 1 até o verso 16. João 16. Lembrando, irmãos, que nós estamos aqui logo após a última ceia do Senhor Jesus com os seus discípulos. Nós vemos então ele fazendo esses 3 discursos que nós estamos falando, que nós estamos estudando nessas últimas 4 semanas. Então nós estamos aqui na noite que antecede a prisão e depois a crucificação do Senhor Jesus. Só para a gente ter esse entendimento de quão abrupto foi todo esse processo na vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu lhes tenho dito tudo isso para que vocês não venham a tropeçar. Vocês serão expulsos das sinagogas. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Estou lhes dizendo isso para que quando chegar a hora, lembrem-se de que eu os avisei. Não lhes disse isso no princípio porque eu estava com vocês. Agora que vou para aquele que me enviou, nenhum de vocês me pergunta para onde vais. Porque falei estas coisas, o coração de vocês encheu-se de tristeza. Mas eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. Mas se eu for, eu o enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, para que os homens não creem, porque os homens não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e vocês não me verão mais. E do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. Tenho ainda muito que lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu. Por isso eu disse que o Espírito receberá do que é meu e o tornará conhecido a vocês. Mais um pouco e já não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Abençoa a tua palavra as nossas vidas nessa noite, Senhor. O que é importante nós destacarmos sobre essa última noite da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que já viveu os 3 últimos anos com esses homens, nesse período eles viram ele fazendo os milagres, ouviram os ensinos dele, ouviram todas as promessas que ele tinha para eles, e agora, por derradeiro, ele traz a eles a mensagem que para mim é a principal desta última noite da vida do Senhor Jesus. A mensagem de que eles receberão o Espírito Santo de Deus, o conselheiro que aqui é nos dado. Porque o Santo Espírito de Deus, ele é conhecido e ele é mencionado nas Escrituras por diversas formas. Ele é o vento que pairava sobre as águas do abismo, ele era este vento. Ruá é o Espírito. Ele é o pneuma
que encheu os pulmões e fez com que chegasse a vida. Ele é o pneuma que depois retornará ao Pai. Aqui ele é apresentado então como o conselheiro, mas não apenas como conselheiro, ele é apresentado também com mais 3 nomes que caracterizam o seu caráter, a sua ação. Ele diz então que ele trará sobre nós, ele mostrará para nós o nosso pecado. Se eu não for o conselheiro, não virá para vocês, mas se eu for, o enviarei. Quando ele vier, primeiramente, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. 3 características do caráter do Espírito Santo. O caráter do Espírito Santo, ele se manifesta na vida humana, essencialmente para mostrar que o homem precisa de perdão divino. O homem precisa se arrepender. A primeira obra do Espírito Santo, portanto, é a condução do coração humano, da mente humana, da consciência humana ao arrependimento, a necessidade de reconhecer que precisa de Deus, mas que ao necessitar de Deus, ele percebe que há uma separação, algo que o impede de conhecer a Deus, e o que impede o homem de conhecer a Deus, não é a sua ignorância, não é a sua falta de conhecimento, o que impede o homem de conhecer a Deus e experimentar as coisas celestes, é o seu pecado, é aquilo que o afasta de Deus, é o seu errar o alvo, é esse bem que nós conhecemos, mas que não fazemos, mas o mal que o conhecemos, o praticamos. O mal se chama pecado, o mal se manifesta na vida humana desde a nossa tenra idade. Eu me lembro que quando nasceu a minha segunda filha, a Ana Luísa tinha perto dos 2 aninhos de idade. E sem mais nem menos, nós começamos a perceber que ela tinha ciúmes da irmã mais nova. Ela bateu, ela empurrou, ela mordeu. Um dia ela virou e falou para mim assim: por que essa menina está aqui em casa? Ela, desde os dos 11 meses, ela falava muito bem, era muito estranho você ouvir minha filha falando aos 11 meses de idade. Ela conjugava os verbos todos corretamente. Então, desde os 11 anos, dos 11 meses de vida, a gente via aquela menina falando assim, super falante, e um dia ela me solta essa: por que vocês trouxeram essa menina aqui para dentro de casa? Eu pensando, a menina nem conhece o mal, da onde que vem ciúmes, da onde que vem isso no coração? A palavra de Deus nos diz: todos pecaram. Nós temos uma doença, uma enfermidade espiritual que se chama pecado, que se chama que nós praticamos não o bem, que nós não desejamos naturalmente andar nos trilhos do bem. Por isso que nós recebemos o Espírito Santo. E a primeira obra do Espírito Santo no coração humano é essa obra de fazer-nos reconhecer que somos pecadores. Aquele que não reconhece a si mesmo como um pecador, não tem uma experiência verdadeira com Cristo Jesus e com o Senhor Jesus. Não há essa experiência verdadeira, porque a verdadeira experiência com Cristo Jesus se dá por intermédio do Espírito Santo de Deus, e a primeira ação do Espírito Santo de Deus, então, é nos levar ao arrependimento,
Essa é a obra inequívoca da ação do Espírito Santo de Deus em nós. E ao nós chegarmos a essa conclusão de que somos pecadores, nós vamos perceber então que existe uma justiça maior do que a justiça humana. E essa justiça é que o Espírito Santo nos leva a compreender que o nosso Deus é justo, de que o nosso Deus, tudo que Ele faz é bom, de que Deus, Ele manifesta o seu amor a cada dia, a cada momento, e revela desse seu amor às pessoas, e que Ele busca essas pessoas que possam então andar com Ele, e isso é a obra do Espírito. E Jesus está explicando isso para os discípulos: do pecado porque os homens não creem em mim, da justiça porque vou para o Pai. E quando ele diz isso, que vai ao Pai, ele está dizendo para nós que ele está se ausentando da presença do pecado. Porque Jesus, enquanto estava em vida, ele estava sujeito ao pecado, como nós estamos sujeitos ao pecado. O autor de Hebreus, no capítulo 2, no verso 9, ele diz que ele veio experimentar dessa realidade da vida humana, e que ele foi aperfeiçoado ao compreender essa realidade da vida humana. A realidade, qual é a realidade? A realidade da presença do pecado, a realidade daquilo que o nosso espírito não deseja a Deus. Essa é uma luta sem fim para nós, até os que já se converteram. Essa é uma luta sem fim. Sempre estamos sendo colocados assim, diante dessa realidade de nós não desejarmos profundamente a Deus, de nós não nos entregarmos profundamente a Deus. O Espírito ainda nos leva à compreensão do juízo, porque o príncipe deste mundo já está condenado. O que isso caracteriza, irmãos? Que a presença do pecado nos leva à morte. Nos levando à morte, nos mostra que aquilo que domina este mundo, portanto, ainda não é toda a soberania de Deus, porque muitos neste mundo não se sujeitam à soberania e ao reinado do Senhor, o nosso Deus. Por isso este mundo está condenado. E o Senhor Jesus, lá no capítulo 6, não sei se vocês se lembram, quando nós estudamos, ele fez uma afirmação categórica: o mundo jaz aonde? No maligno. O mundo, o que existe neste mundo, além da presença do pecado, é a ação poderosa do mal. Ela está atuando ativamente. Está atuando aqui. O apóstolo Pedro depois vai nos dizer que ele anda em derredor buscando a quem possa, o que, irmãos? Tragar. Ele é como um leão que ruge. Um leão que está agindo ao nosso derredor, à espreita de nos atacar e nos tirar do propósito de Deus. Por isso, queridos irmãos, a obra se inicia com o Espírito Santo agindo em nós, e a obra vai permanecer pelo Espírito. Observe que ele nos diz aqui no verso 13: mas quando o Espírito da verdade vier, ele os guiará a toda a verdade, mostrando e nos revelando que nós não conseguimos ficar em pé pelas nossas próprias forças. Nós só conseguimos ficar em pé porque o Espírito Santo age em nós, nos levando a permanecer em Cristo, a permanecer fugindo do pecado, a resistir o ataque de Satanás sobre nossas vidas.
A obra do Espírito, ela é o início, ela é o meio, e ela se tornará o fim da nossa vida com Cristo. Ela inicia nos mostrando que somos pecadores. Ela nos leva ao arrependimento. E ela nos leva à busca pela santidade. E ela nos leva então a compreender que precisamos de Deus cada vez mais em nossas vidas. E o Senhor Jesus, Ele diz que nós deveríamos depender do Espírito Santo de uma maneira muito mais profunda do que nós dependemos. Nós não temos muitas vezes essa compreensão. Ele diz aqui no verso 13, ele não falará de si mesmo, falará apenas o que ouvir, e lhes anunciará o que está por vir. Verso 14, ele me glorificará, porque receberá do que é meu, e o tornará conhecido a vocês. Tudo o que pertence ao Pai é meu, por isso eu disse que o Espírito Santo receberá do que é meu, e tornará conhecido a vocês. Então não há vida cristã, vida de crente, vida cristã, vida de santidade, que não está de fato totalmente se justificando e permanecendo no Espírito. Por isso que o apóstolo Paulo vai nos dizer então que nós devemos fazer o quê? Encher-nos do quê? Do Espírito Santo de Deus. Que nós não devemos nos embriagar com vinho, mas que nós devemos nos encher do Espírito Santo de Deus. Porque a obra do Espírito Santo de Deus é nos levar o quê? A compreender quem é Deus. A nos levar a compreender a vida que Deus deseja que nós venhamos a viver. Pastor, mas e aquelas manifestações que as pessoas têm? Gente, eu me lembro, logo no início dessas coisas, me lembro das primeiras manifestações, que eram os negócios do dente de ouro, e as pessoas vinham, mostravam, e eu vi muita gente que teve dente de ouro. Depois teve aquele negócio do soprar, e as pessoas caíram. Depois teve a unção do riso, e as pessoas caíram, começavam a rir, e ficavam ali rindo. A unção do pássaro, que as pessoas começavam a assoviar e fazer sons de pássaros. Eu vi essas coisas todas. Eu vi a primeira vez que veio aquele pregador, Benny Hinn, no Brasil, lá na igreja Renascer, na Lins de Vasconcelos, em São Paulo. Primeira vez que ele veio no Brasil. Ele passando com aquele terno assim, caindo um monte de gente. E caiu gente da esquerda, da direita, na frente, atrás. E eu estava lá e eu não caí. Aí estava um outro amigo que também não caiu. E eu fiquei parado, eu fiquei olhando aquelas coisas assim. A única coisa que eu perguntei assim para o Senhor: no que isso está glorificando a Deus? Todas as vezes a minha pergunta é essa, porque a obra do Espírito Santo tem uma finalidade, verso 14: ele me glorificará. Amém, irmãos? Você quer saber se é a obra do Espírito ou não é? Você precisa saber e perceber: glorifica a Deus, dá honras e glórias a Deus. E se dá honras e glórias a Deus, humilha os homens. Entendeu? Glorificou a Deus, homem humilhado. Homem envaidecido, não tem Deus nesse negócio. Não tem Deus. Ah, porque ele é o pastor que tem a nova unção. Não tem Deus. Deus já saiu desse lugar. Saiu desse negócio. Aonde tem a obra do Espírito, a verdadeira obra do Espírito, tem gente humilhada. Amém, irmãos? A verdadeira obra do Espírito te leva a ficar humilhado.
Te leva a você virar e falar assim: nossa, eu estou em solo sagrado, esse aqui é um lugar santo. Eu vou tirar os meus sapatos. Eu vou me arrepender, eu vou pedir, vou confessar os meus pecados a Deus e a Jesus, porque eu sei que Ele é fiel e justo para me perdoar, para limpar e me purificar. Tem homem exaltado, não é obra de Deus, irmãos. Jesus está dizendo isso, verso 14: Ele me glorificará. Amém, irmãos? A obra do Espírito glorifica a Deus, glorifica a Cristo, glorifica o Pai. Obra do Espírito que glorifica e dignifica homens, exalta homens, não tem a ver com Deus. Isso tem a ver com o príncipe deste mundo, porque o príncipe deste mundo enche o homem de vaidade, de orgulho, de presunção, de querer ser o primeiro, de querer estar à frente, de querer que o nome dele apareça, de querer com que o nome dele fique estampado. A obra do Espírito não faz isso. A obra do Espírito nos faz ser como João Batista, logo lá no início, quando estudamos lá no capítulo 1. Não importa que ele cresça e que eu diminua. Amém, irmãos? Você quer saber qual que é a obra do Espírito? Para mim é isso. Você foi no culto. Aí tem um monte de gente lá que está falando em línguas, está pulando, está saltitando e tal. Aí sai de lá: nossa, que culto maravilhoso, que coisa maravilhosa, eu estou me sentindo tão bem e tal. Tem Espírito Santo? Tem não, irmão. Tem não. Porque onde tem Espírito Santo, convence o homem do seu pecado. Amém? A obra do Espírito Santo convence o homem de que ele é pecador. Essa é a obra do Espírito. Essa é a obra que gera no coração humano. É a obra que faz com que o homem se quebrante. O Senhor Jesus falou lá em Mateus 24, que se levantariam muitos, e nós estamos vivendo essa época. Nós estamos vivendo essa época. Muitos que vão me falar: Senhor, Senhor, que eu expulsei demônio, não sei o quê. Eu até reinterpreto a Bíblia. Está assim hoje em dia. Gente falando que está reinterpretando a Bíblia. Eu quero saber da obra que convence o homem de que ele é pecador. Humilhai-vos debaixo da onipotente mão do Senhor. Amém, irmãos? Essa é a obra do Espírito Santo de Deus. É a obra que quebranta o meu coração, que quebranta o seu coração, que nos faz entender que existe um Deus que governa sobre este universo, e que nós precisamos ouvi-lo, e que nós precisamos desejar ouvi-lo, que nós devemos desejar que as palavras dos nossos lábios e o meditar do nosso coração seja somente para exaltar o nome do Senhor, o nosso Deus. Amém, irmãos? Fazer com que as palavras dos nossos lábios façam com que as pessoas conheçam a Deus, não a nós, mas conheçam a Deus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Faça com que olhem para Cristo Jesus. Façam com que olhem que existe um Deus santo neste mundo, e que Ele nos dá a graça de ter o Espírito Santo, o nosso conselheiro, o nosso consolador, e ter o Espírito Santo para nos conduzir e nos levar à presença de Deus, diante de Deus, por causa de Cristo Jesus, que morreu e levou sobre si os nossos pecados. Me lembro uma vez que eu tinha visto essas coisas lá em São Paulo, né? E aí vim para Goiânia nas minhas férias. Aí cheguei aqui, um amigo meu: não, vamos ali que é uma reunião muito poderosa. Eu falei: então vamos. E quando fala que a reunião é muito poderosa, irmãos, eu só fico pensando assim:
eu vou chorar nesse lugar. Porque, para mim, a presença do Espírito Santo me leva a olhar para mim e chegar a uma conclusão: eu sou um homem pecador, de lábios impuros, que habito num lugar onde as pessoas vivem de lábios impuros. Eu só me lembro de Isaías. Você se lembra de Isaías, na presença? Quando ele chegou lá no céu, o que ele viu? Na visão que ele viu de Deus, ele falou: eu sou pecador, eu estou perdido. Para mim, obra poderosa é a obra que convence o homem de que ele precisa de Deus, de que Deus é a razão. Nós fomos lá na reunião, aquele louvor gostoso. Aí o pregador começou a falar. Aí falou da viagem que ele fez, do lugar onde ele foi, que as pessoas que ele conheceu, e que a unção que ele recebeu, e é uma unção maravilhosa, e que Deus tinha falado que só ele ia receber essa unção. Eu falei: esse trem está errado. Esse trem está errado. Porque Jesus, ele falou para os discípulos que ele daria o Espírito para quem? Para todos, amém, irmãos? Amém? Então ninguém tem unção melhor do que a outra, amém? Todo mundo tem unção igual. Depois o apóstolo Paulo vai escrever isso lá em 1 Coríntios capítulo 12. Há uma diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E cada um tem uma ação do Espírito em si, amém, irmãos? Então esse negócio de unção espiritual, Deus não está nesse negócio. Eu falei para o meu amigo: acho que eu não vou ficar aqui não. Porque quando eu já vejo que o negócio está errado, eu sei que vai terminar pior. E realmente foi terminando pior. Queridos irmãos, o último encontro de Jesus com os seus discípulos, as últimas palavras dele, ele está ensinando para os seus discípulos que haverá uma ação sobrenatural sobre a vida deles, que é a ação do Espírito Santo de Deus, e que essa ação vai conduzir eles à verdade. Não é a ação dos apóstolos, não é a ação dos discípulos, é a ação do Espírito Santo de Deus. Depois o apóstolo Paulo escreve lá em Efésios, capítulo 1, verso 14, que ele diz o seguinte: que então a todos quanto receberam a Cristo Jesus, foi-lhes dado o Espírito Santo da promessa, que é o penhor de suas vidas em Cristo Jesus, amém? É a obra do Espírito em mim, é a obra do Espírito em você. Não é uma obra maior nem especial, a obra é a mesma, nos levou ao arrependimento, amém, irmãos? Amém? Essa é a verdadeira obra do Espírito Santo. Por isso que todas as vezes que eu falo aqui nessa igreja, eu falo que o culto mais especial é o dia do batismo. É o dia do batismo, por quê? É o dia que a gente pega e fala assim: o Espírito Santo agiu aqui dentro, amém, irmãos? Agiu por quê? Porque fez um homem, fez uma mulher, fez uma criança, fez um jovem, fez um adulto a reconhecer que ele era pecador e que precisava de Cristo Jesus. Essa obra, queridos irmãos, essa é a obra do Espírito Santo de Deus. Não são argumentos humanos, não são filosofias humanas, não são raciocínios lógicos. Por mais que eu estude, por mais que quem pregue queira apresentar tudo da melhor maneira possível, mas essa é uma obra sobrenatural. Essa é uma obra que vem de Deus, essa é uma obra que vem do Senhor. E que no final das contas, exaltará o nome de Deus e glorificará o nome do Senhor. A minha oração sempre é essa: Senhor, quando nos reunirmos, que nada atrapalhe a ação do Teu Espírito Santo
em nosso meio, para que todos ao saírem, possam sair glorificando o Teu nome em suas vidas. Semana que vem a gente vai ver Jesus falando para os discípulos, porque quando eu ouço a obra do Espírito, eu fico maravilhado, porque é uma obra singular. Não tem como ser fabricada a obra do Espírito, ela é singular. Quando ela acontece, ela é real, a vida da pessoa muda mesmo. Muda para valer, muda definitivamente. Porque é o Espírito quem convence, é o Espírito que muda. Então a obra é dele, é uma obra singular. Quando a obra do Espírito acontece, ela nos leva ao arrependimento. Quando a obra do Espírito acontece, ela nos leva à verdade. Quando a obra do Espírito acontece, glorifica o nome do Senhor, o nosso Deus. Que nessa noite o Senhor seja exaltado em nossas vidas. Que nessa noite os nossos corações se encham do conforto celestial, porque o Espírito Santo nos foi dado por intermédio de Cristo Jesus. Que nesta noite nós possamos viver para o Senhor, o nosso Deus, e tudo que nós fizermos seja no Espírito Santo de Deus, por palavras, por ações, por pensamentos, por caminhada. O Espírito Santo tome as nossas vidas, tome as nossas atitudes e gere esse aroma de Deus aonde estivermos, para que as pessoas, ao sentirem esse aroma de Deus, possam andar com Ele, ou pelo menos te perguntar: essa alegria que você tem, eu quero ela. Essa força que você tem, eu quero ela. Essa paz, essa alegria que você tem, eu quero ela. E você pode falar: o Espírito já está tocando o teu coração. Amém? É porque é o Espírito que vai tocar. É o Espírito que vai falar. É o Espírito que vai agir. Vamos ficar em pé na presença do Senhor e pedir que o Senhor, o nosso Deus, venha agir sobre nossas vidas nessa noite. Obrigado ao Pai Celeste pela Tua palavra, que é fonte inesgotável de vida, de esperança. É fonte inesgotável desse agir sobrenatural do Senhor. Que nesta noite o Teu Espírito possa agir aqui na vida de cada um dos meus irmãos, ó Pai, das minhas irmãs, todos que vão ouvir essa pregação, essa palavra, possam ser também atingidos e tocados pelo Teu Espírito. E que, ó Pai querido, o Teu Espírito possa encher a nossa vida realmente, com o desejo do céu, com o desejo da glória do Senhor, com o desejo da Tua verdade, com o desejo de engrandecer o Teu nome, em todos os lugares que nós formos. Que o Teu Espírito venha, ó Deus, nos conduzir e nos levar a essa verdade, a esse centro da Tua verdade, a esse desejo, ó Pai, no mais profundo do nosso ser. Toma, ó Deus, nossas vidas aqui nesta noite. Toma os nossos corações. Toma, ó Deus, a Tua igreja aqui espalhada pelo mundo afora, Senhor. Toma, Deus, a vida dos Teus discípulos, ó Pai querido, que estejam entendendo, Senhor, essa obra do Teu Espírito e possam compreender, ó Deus, esse agir do Teu Espírito, esse manifestar do Teu Espírito. Nos tira das meninices, ó Pai, deste mundo,
Nos tira, ó Deus, das infantilidades espirituais que vêm se propagando, ó Pai. E nos coloca, ó Deus, realmente no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer. Que o Teu Espírito continue esta obra em nossas vidas, nos levando a mergulhar, ó Deus, no centro da Tua vontade. E que o Senhor seja exaltado, glorificado através de nós, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.